2. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro a 2. Estamos aqui no estúdio do Machine Records e eu sou a Ellen Souza. Eu sou o Davi Souza. E hoje estamos com uma convidada aqui, a Gabriela Sonsin, não sei se é assim que pronuncia. Ela tem 32 anos, ela tem um filho de 7 anos, ela é mãe solo atípica, é formada em marketing e ela tem uma papelaria chamada Seu Mimo Papelaria Criativa. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ellen, já sei. Tudo ótimo. Conta pra gente um pouquinho, você falou aqui, né, que você é uma mãe solo atípica. Explica pra gente um pouquinho como que... por que mãe solo atípica, pra galera entender? Sim, na verdade, eu tô num processo de diagnóstico do meu filho. Então, o Caio, ele tem 7 anos, eu já tenho um laudo, né, que diz onde ele tem TDAH, TOD e um QI de 124, que é um QI acima da média. Ele não chega a ser uma criança gênia, mas ele tem uma inteligência superior para a idade dele. Então, são desafios, assim... atípicos e que não estão ali, não são visíveis, né? São transtornos que somente quem convive com ele, tem contato, consegue perceber algumas diferenças. Então, geralmente, quando são mães que têm filhos dentro do TEA, né, que é o autismo, o TDAH, TOD, a gente nomeia como atípico, né, uma criança atípica. E mãe solo, no caso, né, eu crio o Caio não totalmente sozinha, ele tem o pai dele, convive e tudo mais, mas no dia a dia ali, comigo, que o bicho pega, assim, então eu sempre coloco como uma mãe solo mesmo, porque eu não tenho uma rede de apoio. Geralmente ali no dia a dia sou eu e ele. Legal. E como que foi que você começou, assim, perceber que o Caio era diferente? Como que foi que tudo isso, assim, na sua vida? Sim, então, o Caio, ele sempre foi uma criança bastante agitada, assim, bem persistente, né? Mas na escola mesmo eles começaram, ele estudava numa escola particular, ele ficou 3 anos mais ou menos, e ele sempre era criança que ficava de castigo, ele tinha punições, e aí ele começou também a ter atraso escolar. Ele não conseguia acompanhar ali como estava havendo a didática, e a escola também não ajudou muito, porque não se adaptou, não buscou, né, adaptar alguma forma. E aí houve ali uma cobrança de que eu tivesse um diagnóstico para que eles conseguissem ter um norte, né? E aí eu comecei por mim mesma, a pesquisar, né? Porque tinham coisas que eu percebia que não eram, como eu posso dizer? Não eram tão comuns, sabe? Por exemplo, mesmo que ele fazia uma coisa errada, eu dava uma punição e ele não resolvia, assim. Chegava um determinado momento que ele fazia de novo. Então, tinha momento, assim, que ele ficava sem celular, sem poder brincar, sem nada. E mesmo assim, ele ainda tinha as mesmas atitudes na escola, de não fazer, de levantar muito da cadeira. Então, ele é uma criança, assim, de sono muito agitado. Então, tudo isso, assim, esse comportamento, a escola acabava me pontuando. E aí eu falava, poxa, eu tô fazendo aqui de tudo e não tá resolvendo. Aí eu comecei a tanto pesquisar, quanto busquei a neuro, né? E entrei todo no processo para buscar um diagnóstico ou um auxílio que pudesse me direcionar, né? A algum rumo ali dele. Mas basicamente, assim, foi essa questão da escola. Quantos anos ele tinha na época? 4 anos, mais ou menos. De 4 para 5 anos eu comecei, só que não podia, né? Porque diagnóstico de TDAH, TOD, de autismo eu acho que até dá antes, porque autismo consegue fazer exames, né? Mas TDAH, TOD é a partir dos 6, que aí vê ali a questão da maturidade da criança. Não sei, vou explicar um pouquinho, né? Para quem não conhece. O TDAH, ele é o transtorno... TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o TOD é o transtorno opositor desafiador. Então, o TDAH do Caio, por exemplo, ele esquece as coisas. Ele tá fazendo ontem, dá um exemplo, claro. Eu pedi pra ele buscar um objeto no lugar. E daqui a pouco eu tô lá esperando. E eu fui ver o Caio tava jogando bola. Desse jeito. E aí, depois também que eu comecei a a buscar conhecimento, a minha vida ficou mais leve, muito mais. Porque eu comecei realmente a levar na esportiva de que tem coisas que ele realmente assim mesmo. esquece, sabe? Ele é assim. Então,
O TDAH, esse déficit de atenção, ele é real, ele tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção, de concentrar, ou demora mais para se regular, né? E a hiperatividade, que ele tá assistindo TV, por exemplo, ele tá de ponta cabeça. Geralmente ele faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ele monta Lego. Agora ele começou a gostar de montar Lego. E antes eu falava, não, você vai montar, né? Porque geralmente as pessoas montam. Não, ele monta, ele joga, ele assiste ao mesmo tempo. E ele faz as 3 coisas. Ele presta atenção nas 3 coisas. É surreal, assim. Então eu fico maravilhada e assustada, porque às vezes eu não sei lidar, não consigo acompanhar ali a inteligência dele. Ele tem um raciocínio muito lógico. Entra ali também algumas dificuldades de percepção. Às vezes parece que ele é muito empático, mas só se você chegar a explicar para ele, porque ele não tem muita percepção de incômodo, por exemplo, né? E aí isso às vezes acontece até na escola, porque os amiguinhos acabam dando uma excluidinha, porque ele fica lá brincando, né? Ele fica fazendo algumas brincadeiras, e mesmo que a criança fale assim, não, para, eu não quero mais, pra ele tá divertido e ele continua. Ele não tem esse feeling, né? Esse filtro. E aí eu comecei a perceber mesmo no comportamento dele que não era uma coisa assim que era maldade, que era falta de educação. Até mesmo na época assim da escola eu fui muito taxada como se eu não tivesse pulso, né? Passando a mão na cabeça da Sim, criança, né? como se eu não soubesse educar. Uhum. E houve também muito preconceito por eu ser separada, né? E principalmente da escola. Então era muito... Tanto é que um dos motivos, sinceramente, que eu tirei, que foi a gota d'água, foi um professor falar justamente isso pro Caio, que ele era daquele jeito porque os pais dele eram separados. Então tem muito... Quando não é uma questão ali muito visível, rola um preconceito, assim, em algumas coisas, e as pessoas geralmente buscam culpar a mãe, né? Não entende, né, o que é, ou como funciona, não procura entender, né? Sim. Então é até interessante porque você falando isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, porque o seu filho é mal educado, ou porque você mesmo às vezes pensa, será que eu não tô educando meu filho direito? Será que eu tô sendo uma péssima mãe, né? E às vezes não é isso, às vezes é uma criança atípica. E é até interessante você trazer esse assunto aqui pra gente, porque às vezes muitas mulheres, muitas mães assistem aqui, muitas famílias, e às vezes a gente acha que o nosso filho tá com um comportamento inadequado, que a gente não tá fazendo direito. Sim. Mas não é, às vezes é uma criança que precisa ter um olhar diferente, né? Precisa ser acompanhada mais de perto, precisa às vezes passar no psicólogo, no psiquiatra, né? Sim. E a gente que ainda não entendeu e não descobriu que a criança tem essas diferenças, né? Sim, eu acho, tem ali uma questão... Dá uma questão social, né? Que se esperam que crianças não sejam mais crianças. A gente espera que a criança fique o tempo todo quieta, que ela não brinque, que ela não se expresse. Então, quando você tem uma criança que não tem esse filtro, que no caso do Caio, isso fica gigantesco, assim, sabe? Fica uma lupa enorme, porque ele era mais novinho, ele tinha uns 5 anos mais ou menos, ele chegava da escola e ele falava assim, mamãe, eu sou o pior da sala. Ai, tadinho. Nossa, meu coração, assim, cortava demais, porque ele já tinha aquele estereótipo, a autoestima dele era ruim. E eu tirei ele dessa escola, deu um mês, e ele não estava conseguindo alfabetizar, deu um mês mais ou menos, ele na outra escola, ele já estava reconhecendo as coisas. Porque mudou a didática, ele já entrou na escola, a professora já entendendo o jeito dele, respeitando, né? Porque às vezes não é você dar ali toda uma facilidade, mas é mudar a forma de falar. Geralmente, pessoas com TDAH... ou pessoas com transtornos no geral, igual, por exemplo, autistas, as pessoas às vezes acham que eles são burros, mas não, eles têm os QI maior do que muita gente. Só que o funcionamento da mente é diferente. Então, se eu ensino uma coisa pro Caio, numa metáfora de um assunto que ele gosta, ele vai embora. Ele gosta muito agora de futebol. E aí, esses dias, ele falou pra mim... sobre o meu trabalho, inclusive. Ele é muito sincero. Aí ele falou assim, que eu ainda não era um Cristiano Ronaldo, mas que eu tava no caminho. Eu falei...
Você não é o Cristiano Ronaldo ainda, mas você tá quase lá, mãe. Quase lá. Então, se ele explica coisas dentro daquilo que ele gosta, e se eu explico pra ele também com exemplos dentro daquilo, ele vai embora. Agora, se eu tento ali de outra forma, por exemplo, matemática, ele é maravilhoso. Português, interpretação, já nem tanto. E às vezes as pessoas não, né, querem ver muito crianças como máquina mesmo, né? Como se a gente conseguisse ali só ficar moldando. E não dá. Eu acho que mesmo crianças que não tenham nenhum tipo de transtorno, elas precisam ter liberdade para ser quem elas são, porque elas têm gostos, né? Elas têm personalidade. Sim. E às vezes a gente não deixa a criança ter. Eu entendo. A minha filha tem muita personalidade e às vezes eu acabo pegando muito no pé dela, porque ela fala, mãe, não quero fazer tal coisa. Eu falo, não, você vai fazer sim, que a gente precisa fazer agora, né? Às vezes a gente trouxe uma outra convidada aqui, a Nádia, a gente inclusive falou bastante sobre isso, né? Sobre ensinar essas coisas assim. E às vezes eu acabo sendo uma mãe muito rígida, assim, sabe? Então eu tenho aprendido bastante, porque às vezes não é assim que lida com a criança, né? E que nem você falou. Ele foi para uma escola diferente, com um tratamento, né, que a professora entendeu como que tinha que explicar, às vezes mudou um pouco ali a explicação no mundo dele, que ele conseguiu aprender. Eu vi um vídeo no YouTube, uma professora que tinha uma criança, não sei se é autista, não lembro exatamente, mas que a criança gostava de máquina de lavar. E a professora fez uma máquina de lavar e colocou as letrinhas dentro e aí ele aprendeu, assim. Então foi muito legal, sabe? Porque às vezes a gente tem que se adaptar, né? A criança e não a criança gente. Exato. Porque ainda mais uma criança atípica, né? Uhum. Se você não entende como aquela criança funciona, é realmente como dar murro em ponta de faca. Eu faço terapia, né? Preciso. Todo mundo precisa. Mas depois que eu comecei real, assim, a fazer a terapia e eu tentar olhar mais para o universo do Caio e olhar também o porquê que eu tinha determinadas reações, porque eu era muito reativa, assim. E a maioria das vezes que eu era reativa era pensando nos outros, no que os outros iam pensar. Tinha dia que ele não queria entrar na escola. E aí eu ficava, meu Deus, aí eu brigava e sabe, teve uma época que eu cheguei a bater no Caio, porque eu ficava tão com as coisas que as pessoas ficavam falando no fundo, que eu acabava fazendo com base nelas, né? E aí eu acabava, às vezes, punindo ele, maltratando de alguma forma, pra conseguir atingir a expectativa dos outros com relação àquilo. E aí, quando eu comecei a perceber isso, olhar mais pro universo dele, as necessidades dele, nossa, né, fez um boom, assim. E melhorou muito a minha didática com ele. Na época que eu era reativa, foi uma época muito difícil, porque na escola ele estava mais agressivo, ele começou a bater nas crianças, porque a criança, ela é o espelho, né, daquilo que ela recebe, ela replica. Então, realmente, teve uma época que ficou muito desestruturado, porque eu não tinha conhecimento e não sabia lidar. Uhum. Então, eu comecei a me preparar, fiz curso, comecei a seguir pedagoga, comecei a entrar no mundo da psicologia, lia livros, fiz de tudo. Você foi aprender mesmo, Eu né? fiz um MBA, assim. De verdade, para conseguir aprender a entrar no universo dele e deixar a nossa vida um pouquinho mais leve. Para poder lidar ali no dia a dia e conseguir hoje levar as coisas, os esquecimentos dele na esportiva, assim, tranquilamente. E como que foi essa história de empreender, assim? Como que você começou tudo isso? O empreender veio... O Caio tinha 2 anos. Eu tentei, depois da gestação, né? Quando eu engravidei, eu fazia estágio. E eu tinha saído 2 semanas antes do estágio. Aí depois eu descobri que eu tava grávida. Então, não tinha mais como eu trabalhar. Passei a gestação toda sem trabalhar. Quando eu tava na faculdade, eu abri uma lojinha de bijus. Uhum. Então, eu já meio que tinha começado, mas era aquela coisa assim, pra colocar o que eu tava aprendendo na faculdade em prática, né? Uma segunda renda e tal. E aí, durante a gestação, eu até tentei ali, mas eu não sou muito do acessório, eu não sou muito de usar. Então, pra mim, assim, não era algo que eu conseguia encaixar na minha vida pra ter propriedade pra vender pras pessoas. Uhum. E acabou não dando certo e tudo mais. Hoje, uma amiga minha que dá conta lá e ela super gosta e funciona. Então, eu já tinha essa questão de empreender. Mas eu tentei ser CLT por um tempo, por uns 8 meses.
Só que o Caio tinha um ano e pouco, assim, quase 2 anos. E aí, aquela coisa, foi pra creche, vírus, tudo. Fica doente. Exato. Bem difícil. E aí entrava, né, até a questão financeira, assim. Nessa época eu ainda estava com o pai dele. E a gente colocava na balança quem vai perder mais, né, quando sair. E como eu estava mais ou menos na minha área, mas tinha acabado de voltar pro mercado, ainda não tinha ali tanta coisa, eu ganhava menos do que ele. Então, a gente sempre escolhia quem ia perder menos e eu acabava tendo que faltar. E chegou um momento que ficou insustentável ali, né, fazer essas escolhas. E aí, uma amiga minha, que é confeiteira, a gente conversava muito, ela falava, preciso de alguém pra fazer meus topos, preciso de alguém e tal. E eu fazia as festas do Caio, desde que eu engravidei, eu que fiz o chá, eu que fiz a decoração e tudo mais. Só que a minha ideia, na verdade, era fazer decoração, os móveis, sabe? O ambiente. Mas eu não tinha onde guardar as coisas, então... Muita coisa, né? Muita. Você tem que ter um acervo, assim. E como não consegui, aí eu descobri a papelaria. Aí foi quando eu comecei a pesquisar as coisas de papelaria, o que dava pra fazer e tudo mais. Comecei com os topos de bolo. E depois, durante a pandemia, na verdade, aconteceu que muitas pessoas precisaram cancelar as festas em buffets, festa grande. E aí eu comecei a fazer kit festa. E pra fazer festa em casa, festa afetiva e tudo mais, eu amei. E tô até hoje, assim. Aí hoje eu faço também lembrancinhas, faço a decoração, um painel e os topos de bolo. E cada vez mais vou ampliando, assim, o que dá pra fazer de papelaria para os clientes conseguirem fazer as festas tanto em casa, em buffet, onde... Também que começou na pandemia. Foi um pouco antes da pandemia. Só que antes da pandemia eu fazia mais topo de bolo. Uhum. Só que na pandemia foi quando eu expandi para festas, para os kits, assim. Então, realmente, eu não posso reclamar porque eu não tive um prejuízo financeiro. Na pandemia todo mundo fechou e a Gabi vendendo um monte. Sim. Que legal. Eu consegui, né, virar ali um pouquinho para ficar mais tranquilo. Legal. Aproveitou a oportunidade de pessoal muito em casa, querendo, de repente, sem poder comemorar muito, assim, fazer festa fora, mas fazer o quê? Vamos comprar um kitzinho aqui pra gente fazer nossa festinha aqui em casa e tudo certo. Deixa eu te perguntar, o teu negócio hoje, ele é físico ou ele é mais digital? Ou ele é híbrido? Tem a parte digital e aí tem a parte física ali de repente, ter uma loja física, alguma coisa? Não, ele é 100% digital nesse aspecto. Eu faço produto físico, mas geralmente, às vezes, eu nem tenho contato, vejo o cliente. Eu faço a entrega por Uber, poucas vezes o cliente retira. Geralmente eu uso o Uber aplicativo mesmo. Ainda não trabalho com correios, mas é basicamente isso. É no digital, Instagram, WhatsApp e ali por trás de tudo, não tem nada automatizado. Legal. E você tá pensando em expandir, tipo, pra trabalhar com correios? Quero. Na verdade, eu quero expandir pra 2 coisas, assim. E isso tem muito a ver com o Caio. Eu e a minha psicóloga chegamos à conclusão de que eu preciso otimizar meu tempo. Então, eu preciso, de fato, deixar a Seu Memo mais automatizada para que eu consiga, sinceramente, fazer dinheiro enquanto eu não estou lá. Porque boa parte, assim, de você... No meu caso, assim, como eu presto serviço, enquanto eu estou trabalhando, eu recebo, né? Mas se eu não tô, se eu fico doente, se o Caio fica doente, eu fico 0 caixa, porque eu não tenho realmente hoje nenhuma outra pessoa que me ajude. Então, se eu não consigo responder, se eu não consigo produzir, não tem financeiro, né? E hoje eu trabalho ali, monto ali digital, mas é o produto físico. E aí eu quero mais pra frente tanto conseguir expandir o físico, né? Vou ver se eu consigo. Mas primeiro a ideia é expandir no digital, de disponibilizar arquivos digitais. Porque tem muita gente que gosta de fazer, né? Eu mesma era esse tipo de mãe, assim. Geralmente as mães, ainda quando tá grávida mesmo, quer fazer Eu não tenho essa habilidade.
Não tenho. Tem algumas que tem uma paciência ali de fazer. Hoje eu não faço. Às vezes, se eu pudesse não fazer pro Caio, eu acho que eu já terceirizaria também. Só que como ele vê lá eu fazendo, então eu tenho que fazer pra ele. Mas... Mãe, você faz pra todo mundo e não faz pra mim? Sim, exatamente. Então, eu tenho que fazer pra ele também. Mas é algo que eu realmente, pra minha rotina, como tudo ali, né, durante a semana, exceto quando o Caio, eu tô de folga, eu falo que eu tô de folga quando ele tá com o pai, né, mas quando eu tô de folga, tudo sou eu. Então, ele vai pra escola, aí tem as terapias e são muitas, né, falando um pouco ainda sobre a questão do diagnóstico, ele passa com neuro, ele passa com psicólogo, então é toda uma pediatra, é toda uma equipe, e além dessa investigação ainda tem saúde mesmo, né, gripe e tudo mais. Então eu preciso realmente automatizar o atendimento para que eu consiga fazer ela girar sem que eu esteja. Ainda não cheguei nesse nível, mas vai acontecer. Tem a mesma que eu falei, né, a Nádia, ela trabalha com coisa de pedagoga, né, de professora. Sim, eu cheguei a falar com ela, inclusive. Então, depois entre em contato com ela pra ver como que ela faz, porque eu acompanho ela um pouquinho e ela, acho que disponibiliza, tipo, arquivos, assim, sabe? Não sei exatamente como funciona, mas talvez seria uma boa ligação pra você. Eu sou super consumista disso. Eu compro todos os arquivos ali pra atividade pra TDAH, atividade pra... Eu sempre compro pra eu tentar ali fazer com o Caio. Só que é uma parte que eu não tenho muita paciência. Porque ele dispersa muito. Então, eu acabo perdendo a paciência, mas entra aquele aspecto do extra, as cobranças que tem por trás. Então, eu tenho o meu tempo muito apertado, tenho as demandas. Então, às vezes, eu não tenho tempo, na verdade, né, pra poder ali fazer com ele. Mas eu amo esses kits, eu já comprei vários, aqueles packzinhos. Eu sou super... Ai, legal. E como que você deu esse start, assim, eu não vou conseguir trabalhar CLT, eu vou precisar criar alguma coisa, vou precisar empreender para conseguir manter e me virar aqui. Como que surgiu? Então, foram 2 etapas. Foi essa primeira que eu já estava no CLT e não tinha como, e aí eu tive que realmente sair. Mas ainda assim, quando eu... Porque tem, assim, uma questão de você trabalhar em casa. Quando você trabalha em casa, as pessoas acham que você não tá trabalhando. Então todos os pedidos... você pode ir no correio pra mim? Vou no correio. E você não pode falar não, né? Porque acaba que acha que você não tá de má vontade. Então, acaba não entendendo que você precisa de um horário de trabalho, né? Então, eu costumo dizer que eu realmente tenho 2 etapas do meu negócio, porque teve a primeira etapa que foi quando eu só, tipo, era uma renda extra, que eu tava aprendendo, fazendo as coisas e tudo mais. E teve a segunda etapa, que foi quando eu virei mãe solo, que eu tive que fazer renda, fazer dinheiro porque até então, quando eu tinha ali um respaldo financeiro do pai do Caio enquanto meu parceiro, ainda não tinha aquela cobrança, sabe? Aquela responsabilidade de que, putz, agora é tudo nas minhas costas, sou eu, se eu não fizer, vai... E aí eu tive também que pensar em termos de logística, porque tinha escola, né? E aí eu queria muito colocar o Caio numa escola que fosse tempo integral, porque tem isso também, não adianta, eu não consigo trabalhar em 4 horas, enquanto ele fica ali meio período. E eu não sei qual é o entendimento também social que não tem escola integral para criança mais velha, que eu acho que é só até 4 ou 5 anos. Depois disso, não consegui mais, a não ser na particular, né? E aí eu tive que começar a fazer realmente o dinheiro. Quando eu trabalhava CLT também, tinha aquela questão que todo o dinheiro que eu recebia era para eu deixar o Caio na escola. Então não fazia muito sentido eu trabalhar para deixar ele lá, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia maternar e não conseguia fazer nada. E aí eu idealizando, né, de que eu conseguiria prestar mais atenção nele, né, participar mais ativamente da criação dele, mas sempre fica ali, pílula azul, pílula vermelha, sempre tem uma escolha para fazer, né, um peso diante de cada escolha. E eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Que eu vou... A gente dá o start ali, vai. Sim. Não, mas sim. Deixa eu ver aqui.
quais as habilidades ou qualidades você acredita que você desenvolveu, assim, depois que você se tornou mãe, que falou assim, nossa, isso aqui me ajudou bastante no meu trabalho, né, pra me tornar uma empreendedora? Cara, ser muito mais multitarefas, assim. Eu consigo trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo. Lógico que não, nem sempre com tanta perfeição, porque eu tenho que né, fazer o foco. Mas essa parte, assim, de ser multitarefas, eu tive que amadurecer absurdamente depois que eu comecei a empreender, tanto nessa questão financeira. Eu não sou a pessoa mais organizada financeiramente, não tenho métodos e tudo mais, eu vou fazendo de acordo com o que dá. Mas antes disso tudo, assim, sinceramente, eu ainda sou, né, sou filha única. Então, eu ainda tenho ativamente ali os meus pais muito comigo. Então, eu tive, assim, que tirar um esparadrapo gigantesco de que agora você é vida adulta e, né, tem que pagar conta de luz, que eu nem sabia o que era. Então, assim, eu realmente amadureci muito enquanto empreendedora, enquanto mãe, e tudo veio muito junto, muito ao mesmo tempo e por necessidade. Empreender pra mim nunca foi um sonho, nunca foi, ai, nossa, quero muito ter essa liberdade. Não, nunca foi. Só surgiu, caiu ali, falou, é isso que você tem que fazer e é o que dá pra fazer. Sabe, tipo, não é nada romantizado e tudo mais, é realmente o que tá ao meu alcance. Por exemplo, eu queria fazer as festas com um acervo, e não dava. A papelaria é o que cabe na minha casa. Houve um tempo em que eu consegui... e aí, empreender tem isso, né? Você vai... Porque até o ano passado, eu tinha o meu ateliê. Então, eu tive meu ateliê por um ano, consegui ali segurar, mas aí teve questões pessoais que eu precisei desfazer do ateliê, voltei pra casa, e tem aquele... hoje, eu acho que eu sou mais resiliente, a palavra? Sim. Porque... eu consigo hoje não sofrer tanto com algumas coisas, algumas escolhas e as consequências que tem essas escolhas. Então, eu acho que a resiliência, assim, pra mim veio muito, assim, sabe? Enfim. Coube certinho. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, o teu negócio, né? A maioria dos clientes, assim, eles vêm por meio de Instagram... O pessoal faz muito boca a boca. Se você fosse medir assim, falar, hoje o meu principal foco para divulgar o meu negócio e trazer novos clientes é esse aqui. Qual seria a tua principal fonte de novos clientes pro teu negócio? Eu uso o Instagram, até também para ter ali portfólio, relevância. É como se fosse um certificado de que eu faço isso daqui e tudo mais. Mas eu não sinto que o Instagram me traga tantas vendas. Eu sinto que o Instagram ele tem um status, mas não me converta tanto. Geralmente é mais no boca a boca. Fui na festa do fulano, o fulano fez a festa comigo, mães, né? E pessoas assim que realmente acompanham. Mas o Instagram, eu realmente sinto isso. Tanto é que eu costumo dizer que quando eu posto, assim, até da minha vida pessoal, coisas do Caio, geralmente eu tenho uma ligação com pessoas que não compram de mim, mas que me acompanham. E tem uma troca, bato um papo e tudo mais. Então, o Instagram realmente ele não converte pra mim. Mas eu converto mais na conversa mesmo, no boca a boca. Você já chegou a fazer... Não é marketing digital que fala? Patrocinado? Isso. Eu já fiz um pouquinho, mas na verdade eu tive uma questão ali com o Instagram e o Facebook, porque eles não linkam e eu não sei o porquê. E aí eu não consigo mais fazer. Mas eu já fiz, tive um retorno legal, mas ainda assim também não é muito, porque quando vem assim de link patrocinado, as pessoas vêm muito querendo saber preço. E no meu caso, eu não posso vender o preço. Porque as pessoas veem o papel como algo muito barato, que não é durável. Só que eu não tô vendendo o papel, eu tô vendendo a experiência, eu tô vendendo uma foto bonita, que você vai guardar pro resto da sua vida, às vezes, né? Tipo, então, um ambiente, um sonho, né? Um sonho. E pra criança, principalmente, né? Geralmente, os meus
meus subclientes são as crianças. Tem muitos pais que se realizam nas festas dos seus filhos. Uma vez eu fiz um tema que era da criança, mas o pai, assim, eu até mandei um brinde pro pai, porque ele ficou tão maravilhado, era do Dragon Ball. Então, tem temas assim que eu, por exemplo, com o Caio, eu amo Naruto ainda. Então, ele adora. E aí, ele tá agora na fase do Boruto. Então, a gente super... Se ele fizer uma festa, eu vou amar, né? Então, a gente tem essas ligações. E é o afeto. Então, quando eu... Às vezes o problema também que entra nesse aspecto de eu automatizar é que eu acho que eu ainda não tenho essa maturidade pra me desapegar dessa parte do afeto. Porque monetizar ali, e realmente, assim, eu falo que a Seu Mimo, ela não foi algo que eu idealizei e tudo mais, mas é uma profissão que eu me encontrei. Eu amo fazer o que eu faço. Principalmente a parte... Eu sou mais da parte criativa, na verdade. Por isso que eu falo que eu não sou muito organizada financeiramente. Geralmente eu nem gosto. o Sérgio é dividido em dois, né? A parte da criatividade e a parte da organização, né? E eu sou total humanas, assim. Eu não sou nada exatas. Então, essa parte, assim, realmente eu fico bugadíssima. Eu te entendo. Mas esse daqui, ó, é a minha parte financeira. Porque acho que até sou um pouco... Talvez nem tanto assim, mas até um pouco mais criativa, até porque também eu trabalho com pessoas, trabalho com música, Sim. Então, por exemplo, eu chego em algum lugar, vou fazer tal atividade, já sei que a gente pode fazer, vamos fazer assim, vamos fazer... Agora, não fala pra mim, assim, de finanças, assim, eu aprendi muito, né, com a convivência, que a gente aprende por osmose aqui em casa, né, porque ele fala muito... Eu aprendi a ouvir podcasts, né, de finanças pra aprender, e eu passei a gostar, né, que é uma coisa que, nunca gostei de fazer contas e tal, fiz a faculdade de administração, não sei como, não, mas a gente vai aprendendo também depois, Sim. né, mas assim, só o primeiro semestre não tinha matemática. Os outros semestres, tudo tinha matemática. Então, a gente vai aprendendo com o tempo e tal, mas eu te entendo porque é complicado. Eu caí nesse ponto, porque quando eu escolhi marketing, eu falei, nem vai ter exatos, vai ser uma coisa assim, quase propaganda. O quê? Tudo tem exato, nossa. gente. Você que vai fazer Já faculdade. fez uma publicidade propaganda, quer ser mais criativa. Total. Eu amei fazer marketing, assim, eu gosto muito de psicologia do consumo, comportamento de consumo, essas coisas assim, eu gosto, mas você pode ver, já é psicologia do consumo, não é nada de cálculos, assim, nada, é realmente eu gosto de saber como as pessoas funcionam, assim, isso eu gosto muito. Me deixa 20 horas trabalhando no criativo, falando com pessoas, mas não me coloca também pra fazer uma coisa de exatos, porque eu não funciono. Eu fico ali, ó. Só olhar parada. os números pra entender aqui, demora. Exatamente. Marketing, né? Nas empresas aí, no dia a dia, é sempre medindo. Estatisticamente, o que tá convertendo? A gente tá investindo X e tá retornando quanto? Sim. Né? E aí fica assim, tipo, o pessoal, pelo menos na empresa onde eu trabalho, eu vejo que o marketing tem uma pressão muito grande, assim, por trazer novos leads, converter resultado. E aí acaba sendo muita matemática mesmo, números. Aí falar, tem que trazer quantos leads para fechar quantos contratos e não sei o quê, e é sempre aquela coisa louca. Previsão. E aí, assim, realmente é totalmente o oposto do lado criativo ali, de criar conteúdo, pensar, ter ideias para fazer, de repente, uma propaganda diferente, pensar nessa parte mais criativa, né? Sim. É completamente o oposto. Eu fiquei com uma curiosidade para saber ali, no teu negócio, hoje você, provavelmente, pelo que você falou, deve ter um limite do quanto você consegue produzir e entregar num mês, né? Sim. Porque você que produz ali é um serviço, mas acaba tendo um produto junto, né? Sim. Porque você entrega. E aí, você tem uma limitação de tempo e uma limitação física mesmo para entregar. Hoje você enxergaria, para pensar assim, eu quero crescer, mas eu tenho um limite aqui mensal, físico, de tempo e de recursos. Como que você enxergaria hoje crescer o seu negócio, dada essa limitação, né? E essa quantidade de tempo finita que você tem, né? Bom,
Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, assim, porque a maternidade, pra mim, ela é tão... Ela é tão mesclada com tudo que eu não consigo planejar. De verdade, assim, eu não consigo pegar e falar assim, mês que vem eu vou fazer X coisa. Porque daqui a pouco o Caio pode ficar doente e eu vou ter que largar tudo. E aí entra a questão de eu ter realmente aprendido a lidar com as frustrações e de também não ficar ali tentando sonhar muito alto ou realmente a trabalhar com aquilo que eu tenho. Acho que é também uma das habilidades que eu acabei desenvolvendo. Porque antes eu ficava, quero fazer isso, quero fazer... Minha cabeça fica produto novo. Agora eu tô fazendo campanha de Natal. Uhum. E essa semana mesmo eu até postei lá um negócio do calendário do advento, eu não conhecia. Falei, gente, e eu quero fazer assim uns 10 modelos. Então, só que eu tenho que puxar. E aí eu não consigo ainda ter essa visão assim estratégica mesmo de futuro. Tipo, quero, como eu me enxergo daqui tantos anos. Porque já tô meio calejada, assim, realmente, de ter tentado... vou dar um exemplo, assim, por exemplo, do que mais eu percebi que afeta o meu rendimento, que de fato é a maternidade, né? Eu tava buscando lá o diagnóstico do Caio, fiz durante um ano, a gente consegui, fechei o laudo. Cheguei, levei pra neuro, não, vamos abrir o laudo de novo, porque agora a gente vai investigar a TEA. E aí a neuro tá lá, que ela acha que ele ainda tem um pouquinho de autismo. E eu já fiz todas as etapas com geneticista, com tudo. Então eu vou ter que fazer tudo de novo. Então essas coisas acontecem. E a minha prioridade, por mais que eu tenha o meu negócio, é o meu filho. Sim. Porque pra mim eu preciso resolver ou encaminhar ele o quanto ele for mais novo. Porque quanto mais velho ele fica, mais difícil ele fica. Dele aprender a lidar com os sentimentos dele, com o funcionamento dele. Então, hoje eu não consigo ainda realmente ter essa visão, assim, de futuro. Eu quero muito ampliar a Seu Mimo mais para o digital, para eu conseguir ter essa liberdade de que funcione ali. Eu possa sentar no meu criativo, criar ali vários kits, artes e tudo mais, deixar disponibilizado para que as pessoas, para saciar, né, a vontade ali das pessoas, não é essa palavra, mas não me veio outra. E ainda assim eu consegui dar conta do que é realmente necessário, assim, sabe? Uhum. Não sei, eu acho que eu respondi, né? Respondeu. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como que você organiza a sua rotina hoje, dada a tudo que você falou, né? Tem o Caio. Aí, sendo um pouco mais específico assim mesmo, pensando assim, pô, no meu dia aqui eu acordo... Eu já faço isso, o Caio vai para a escola, nesse tempo eu faço isso. Como que você organiza o teu tempo e a tua agenda, digamos assim, no teu dia a dia? Então, não organizo também. É isso, eu não tenho nada estabelecido. Realmente, acordo, faço o que eu preciso fazer. Eu tento muito, inclusive, na verdade, uma curiosidade, durante esse processo de buscar no Caio um diagnóstico, eu acho que eu devo ter ali uma pontinha, porque tem comportamentos nele, e é hereditário, né? Uhum. Tem comportamentos dele que eu também tenho, então eu sou muito esquecida, eu tenho muita dificuldade. Ele é... Genético. É genético. Ele, se tem histórico na família, as chances são maiores de ter. O TEA também. Não sabia. Ele é. E o TOD, ele é uma comorbidade. Então, o TOD, ele é desenvolvido, às vezes, a partir até mesmo de um trauma. Por exemplo, do Caio, provavelmente pode ter sido ali desencadeado quando houve a separação e tudo mais, que ele ficou ali meio bagunçadinho. Então, realmente são... Enfim, esqueci o que eu tava falando. Tava falando da Total, rotina que sim. você vai... Aí a rotina, eu não consigo, assim, eu não tenho nada muito organizado, tá? Eu tenho hoje uma rotina com o Caio, onde ele vai pra escola de manhã, só que é muito picado. Inclusive, essa é uma pauta que eu estou com a minha terapeuta identificando, porque é o que acontecia antes. Até mesmo quando a Seu Mimo não estava muito bem. Eu falava assim, o que tá acontecendo? Aí eu me comparava com outras mães, com outros Instagrams. Por que a fulana tá conseguindo? E aí eu comecei a ter uma visão da minha realidade.
E aí foi quando eu entendi o quanto a maternidade ali, às vezes, me puxava. Sim, porque eu realmente respiro, né? Tudo depende de mim. E aí hoje, para concentrar no trabalho, né? Eu tenho essa questão, porque eu levo o Caio pra escola de manhã, um resumo assim. Levo ele 7 horas, pego ele meio-dia. Do meio-dia a 1, ele fica comigo porque ele almoça. Aí, de terça e quinta, antes ele tinha futebol. Aí ele ficava no futebol. Eu tinha que ir com ele no futebol da 1 às 2. Então, eu já tinha 2 horas mortas ali do meu dia só para aquilo. Depois ele ficava à tarde em casa. Aí pra fazer lanche. Criança come muito. Muito. Verdade. E você passa o dia inteiro fazendo lanchinho, né? E aí tem as coisas de casa e tudo mais. E quando você trabalha em casa, tudo isso fica misturado. Se mistura. É muito difícil você conseguir separar. Então, de terça e quinta eram os meus dias, assim, mais bagunçados. Aí agora, como ele fazia coisa da prefeitura, que caiu lá o teto, não vai ter mais, então ele tá de terça e quinta comigo. E de segunda, quarta e sexta, agora ele vai pra uma outra escola à tarde. Porque no ano passado, ele não ia pra escola à tarde. E aí eu percebi o quanto eu não conseguia trabalhar com ele em casa. Porque por ele ser uma criança hiperativa e ele não consegue entender ali o desconforto, ou às vezes até mesmo eu falo assim, espera um pouquinho que eu já falo com você. Ele não sabe. E por mais que eu brigue, por mais que eu converse, ele esquece que eu pedi pra ele esperar. Então, ontem mesmo foi a primeira vez que ele realmente esperou e eu abracei ele e eu parabenizei. Porque às vezes eu tô gravando áudio e sempre tem um mãe no fundo. E eu acabei de pedir pra ele não me chamar, né? Então, ele realmente esquece que eu pedi alguma coisa e tal. E aí, quando eu tô trabalhando, eu trabalho na sala. Ele tá assistindo. Como a gente tem essa coisa que a gente gosta dos animes, ele acha que eu tô prestando atenção em tudo e que eu tô conversando com ele. Quando ele... Olha aqui, isso daqui. E aí ele quer bater papo sobre isso. E o Caio é uma criança que ele tem assunto pra tudo. Ele senta com qualquer pessoa e bate um papo. Vai embora. Então, ele acaba roubando, assim, a minha energia, né? A minha... Atenção. É um cansaço psicológico, é um foco. E aí, de segunda, parte sexta, eu consegui colocar ele na escolinha à tarde. E aí, só que ainda tem essa lacuna ali no meio do dia. Então, eu trabalho um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde. E dentre isso, faço a rotina de casa, dos lanchinhos, das comidinhas, das coisas. Então, eu não tenho ainda um horário, tipo, o meu horário de almoço, o meu horário de atendimento. Já tentei, não rola, porque eu não posso colocar lá, eu vou te atender das 10 às 4. O cliente me manda mensagem de 10 horas, eu não vou estar online, porque eu provavelmente estou fazendo alguma outra coisa. E acontece, né? Então eu realmente cansei, assim, de colocar regras que eu não conseguia seguir por conta da minha rotina. E depois que eu entendi isso, eu me libertei bastante também. Sim, porque às vezes fica se cobrando de algo que a gente não vai conseguir, tem limitação mesmo, né? Aí fica só ali pensando, mas eu tenho que fazer isso aqui. E é pior, né? Porque às vezes isso leva a gente a ficar numa situação de impotência, de falar assim, eu tô tentando fazer, mas não vai, mas porque a vida não permite, né? Ou você prioriza uma coisa ou outra, né? Sim. Não dá pra fazer o tudo, né? Exato. A maioria das tarefas de maternidade, tarefas domésticas, elas são invisíveis. Então, e às vezes invisíveis pra gente, porque a gente até sabe que o que fez durante o dia, mas mesmo assim fica aquela coisa, puxa, eu não sentei pra trabalhar hoje, eu não fiz nada. E quando se trata, assim, com relação aos cuidados maternos, depois que eu comecei, de fato, a parar pra prestar atenção de forma racional, o que tá roubando o meu tempo, o que tá roubando a minha atenção, eu consegui não só ficar mais leve, mas consegui também me bater menos. Porque eu ficava, como assim eu não tô conseguindo? Por exemplo, eu tenho 5 anos de empresa que eu trabalho, né, na Seu, que ainda não é uma empresa, sou eu, pessoa física. E aí eu tive o ateliê, voltei pra casa, e aí quando a gente compara, né, ver outras pessoas que às vezes começaram depois, e tá lá, bombando, eu falo, caraca, como assim?
E aí, depois que eu comecei a olhar, não tipo, ai, nossa, eu sou uma coitada e tal. Não, mas olhar realmente, é a minha realidade, é o que eu posso fazer. Sim. E não é uma falta de capacidade. É porque eu realmente consigo fazer isso aqui dentro do que tá proposto, né? E isso deixa um pouquinho mais leve. Por isso que eu falo, eu não consigo ainda ter uma estratégia, sabe? Porque até aqueles planners já tentei fazer e tudo mais, não funciona, eu não consigo encaixar na minha rotina, de jeito nenhum. Mas acho que é até interessante você trazer isso, porque acho que, não sei, não posso falar pelos homens. Meu marido fala que às vezes até sou um pouco feminista, porque acho que nós, como mulheres, né, que nem você falou, a gente tem deveres de casa, a gente tem os filhos, e às vezes a gente acaba se cobrando muito, né? E aí foi aquilo que você falou, às vezes você olha o Instagram do vizinho, olha o trabalho da vizinha ali, do vizinho não, mas da vizinha ali, só que a gente olha, a vizinha não tem filho, às vezes a vizinha até tem filho, mas o filho dela não é... Não tem nenhum transtorno, nada. Exatamente, entendeu? Então, às vezes, ela consegue manter uma rotina mais fácil. Então, eu acho legal a gente enfatizar aqui que você, mãe, que é empreendedora, né, que tem filho, enfim, afazeres de casa, que a gente tem que trabalhar o que dá na realidade que a gente tem, Sim. né? Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, que nem você falou, né, de sonhos, vou chegar lá, vou chegar... Mas às vezes a nossa realidade, não que você não deve ir atrás, claro que você deve sim ir atrás do seu sonho, mas dentro da realidade que você tem, né? Sim. Porque às vezes você vai chegar lá, vai demorar mais um pouco do que o normal, porque você tem as suas rotinas, você tem o seu trabalho, né, maternando como mãe, você tem as peculiaridades do seu filho, que às vezes a outra pessoa não tem. Então, Sim. por isso que às vezes ela vai estar um pouco mais à frente, porque ela, digamos assim, tem um pouco mais de tempo, né? Então, acho que é legal você trazer esse assunto aqui, porque às vezes a gente se cobra demais, né? Numa coisa que não cabe à nossa realidade. Então, eu sou da área fitness, como eu já falei aqui milhões de vezes pra vocês. E eu falo assim, às vezes, muitas pessoas falam assim, nossa, mas a modelo fulana de tal, a atriz fulana de tal, tem um corpo assim, tem um corpo assado. Ela acorda às 5 horas da manhã pra ir treinar, pra ir na academia, e aí ela consegue fazer a alimentação dela. Só que eu trago muito pras minhas alunas, né? Mas qual é a realidade dela e qual é a sua realidade, né? Não que a gente tem que se inferiorizar ou se fazer de coitada, não. Mas a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? De, peraí, eu trabalho fora, peraí, eu não tenho babá, eu não tenho alguém que cozinha aquela comida pra mim, que é só eu sentar na mesa e a comida vai estar ali simplesmente pra eu comer. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar comida, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que lavar a louça depois, eu tenho que cuidar da criança. Todos os processos. Exatamente. Então, às vezes, você não vai conseguir acordar às 5 horas da manhã igual a blogueira, porque a sua realidade é outra. E às vezes a gente acaba ficando frustrado porque, né, não consegue empreender ou não consegue guardar dinheiro igual fulano, ou não consegue treinar igual fulano. Mas às vezes a sua realidade é uma, né, e a realidade da outra pessoa é outra totalmente diferente. Então, a gente entender que a gente precisa fazer o que a gente consegue dentro do que a gente tem, né? Sim, a nossa realidade. Porque Sim. a realidade não é só sobre, por exemplo, rede de apoio. Ela é sobre o seu cenário financeiro. Porque, por exemplo, se você tem dinheiro para você colocar o seu filho numa boa escola, que ele vai ficar lá o dia inteiro, quando o Caio estava na escola particular, que ele ficava na escola particular das 8 às 5, foi um pouco depois da pandemia, eu trabalhava absurdamente. E assim, sem preocupação. Porque eu sabia que ele estava bem cuidado, eu sabia que ele estava alimentado. Porque por mais que eu tive, né, depois alguns problemas, mas assim, ele estava em boas mãos. E eu ficava super tranquila. Para mim, a rede de apoio, quando a gente consegue pagar, a gente consegue às vezes até ter no meu cenário, né? A gente consegue ter uma rede de apoio melhor para aquilo que a gente precisa. Porque quando é uma rede de apoio ali com base em ajuda, sabe? Tô te fazendo aqui um favor. Aí entra interferências, né? Então, por exemplo, no meu cenário, assim, na minha realidade, eu tenho ajuda dos meus pais. Só que quando meu filho tá com os meus pais, ele tá dentro das regras dos meus pais. Ele come o que ele quer, ele faz o que ele quer. Porque avós, lógico, eles não têm... E, de fato, eles não têm obrigação de educar, né? Mas, se eu preciso ali da rede de apoio, então acaba sendo uma escolha, uma consequência, né? E quando eu tenho uma rede de apoio que eu consigo pagar,
eu não tenho tanta consequência. Porque eu consigo exigir ou escolher algo que seja de acordo com aquilo que eu quero e espero para o meu filho. Então, a realidade financeira, no comparativo, eu demorei muito para entender isso. Mas ela é, sim, uma facilidade ou um obstáculo muito grande. Entende? Então, é muito bom a gente ter essa visão de cenário. Essa parte de comparativo, de Instagram e tudo mais, houve uma época em que foi pauta de terapia real, assim. Porque eu chegava... Porque eu chegava e falava assim, eu não acho ninguém que tenha um mínimo perto da minha realidade. Aí a minha psicóloga falou assim, já parou pra pensar que às vezes elas estão tão ocupadas quanto você e não tem tempo de postar? E às vezes é isso, porque a gente não tem tempo. Quando a gente tá ali não tá com o celular na mão. Então, quando eu vou postar, e muitas vezes eu falo na Seu Mimo, as coisas que acontecem com o Caio, quando aconteceu a questão da escola, me ajudou muito, porque eu descobri, tive relatos de outras mães que às vezes passaram pela mesma coisa, na mesma escola, então eu falei, cara, não são fontes da minha cabeça. Não é só eu. Não sou só eu. Porque a gente se sente aliviada, né? Muito, porque o Caio é a única criança que eu convivo, eu não tenho irmãos, então, eu tive ele com 25, 26, foi a primeira criança que eu convivi, então tudo pra mim era muito novo, tudo pra mim eu não sabia o que era. E aí, quando eu consigo conversar com outras mães, e aí, aí eu conseguia medir, isso aqui não é tão normal não, né? Isso aqui já é só eu. Então, eu conseguia ter esse senso. E aí, na Seu Mimo, eu consigo ter, muitas vezes, essa rede. Só que pra eu ir lá, eu arrumo meu cabelo, né? Eu não apareço igual eu tô, sei lá, naquela reconhecimento facial de... Nunca! Eu tô a foto do RG. Então, eu nunca apareço dessa forma. E aquilo, a gente tem uma preparação para aparecer para os outros. Então, quando o bicho tá pegando, não tem como eu compartilhar. Por isso que não tem referência. Aí, a gente tem que olhar para nossa própria realidade mesmo e ficar ali, né, de acordo com aquilo que dá para fazer. Isso é real. É até legal você vir como empreendedora e mãe e compartilhar a sua história, porque às vezes alguma pessoa lá do outro lado vai se identificar, né, com isso, porque é aquilo que você falou, às vezes as mães estão tão ocupadas, né, fazendo os afazeres e cuidando das crianças, que elas, e às vezes sentem vergonha, né, de compartilhar ali. E você trazer essa rede de apoio, você mostrar, olha, eu também tenho um filho assim, eu também tento empreender, né? Eu empreendo, eu tenho isso, eu faço aquilo. E às vezes sempre tem alguém, né? Uma coisa que eu aprendi com esse negócio de rede social é que às vezes você, não sei pra todo mundo, né? Mas pra mim, se eu atingir pelo menos uma pessoa que vai conseguir mudar ali, treinar, no meu caso, né? Treinar ou melhorar a saúde dela, o físico, se enxergar melhor, olhar no espelho e falar, nossa, como eu melhorei, eu já fico muito feliz. Sim. Né? Porque às vezes a gente só olha o nosso aqui, né? E não pensa assim, nossa, será que eu poderia estar ajudando alguém? Será que tem alguém igual a mim que precisa, às vezes, de uma palavra ou que tá ouvindo, tá passando pela mesma coisa ali, que de alguma forma eu poderia ajudar, sabe? Então, sim, eu particularmente sou essa pessoa, porque eu acompanho você desde a época que você fazia os treinos em casa. Sempre foi, mas eu sou a pessoa que eu falo, eu quero muito fazer, mas eu ainda não faço. Só olho, admiro e falo, uma hora vai cair aqui o... Mas uma hora internaliza. Bem, a pílula do fitness, ela vai chegar. Mas isso realmente é algo assim que é muito bom de se inspirar, de ver que dentro de outros cenários, porque às vezes também a gente busca cenários dentro, por exemplo, eu queria encontrar outra Gabriela, mãe solo, que trabalha com papelaria, pra eu conseguir ter uma referência. Eu não vou achar, né? Então eu tenho que buscar. Mas lógico que tem que também ter um olhar pra dor do outro, que às vezes a gente olha muito só o que o outro ganha, né? E não vê o que o outro realmente... Não só porque ele não passa, porque às vezes a pessoa tá passando, mas a gente não quer enxergar mesmo. Ou as pessoas não falam também, né? Sim. As pessoas geralmente não vai mostrar na rede social a parte difícil, a dificuldade, né? Exato. Geralmente vai postar só o que tá bem, só o que tá... É uma face, né? Que aí é o que você até tinha comentado. É só o momento ali...
que a pessoa tá bem, tá se divertindo, geralmente é só aquela viagem, geralmente é aquele passeio, só o lado bom. Os problemas, as dificuldades, o pessoal não posta, né? E esse para mim, na real, é um dos grandes problemas das redes sociais. Se a gente vai olhar, tipo, pega colegas de trabalho, amigos ou pessoas de convivência, a gente vai olhar lá na rede social, você só vê fulano, tipo, todo mundo bem. Sim. E aí você vai olhar e fala, nossa, como eu tô pra trás, todo mundo já tá anos-luz na frente e eu ainda tô aqui, né? E esse é um problema. E às vezes essa nem é a realidade. Às vezes a pessoa tá passando dificuldades ali que a gente nem sabe, mas que não chega na rede social, né? Sim, inclusive eu acho que eu vivo um pouco esse momento assim agora, porque eu tô grávida, né? E eu passo muito mal, tenho muitos enjoos. Então hoje eu tô aqui, eu tô bem. Mas já teve episódios que eu tava aqui e eu tava mais calada porque eu tava mais pra lá do que pra cá. Sim. E assim, eu tento trazer isso, né? Nas minhas redes sociais inclusive, acho que essa semana teve um dia que eu tava muito ruim e eu coloquei lá, né, gente? Olha, hoje eu não tô legal. Porque eu só vejo, assim, as mulheres grávidas e maravilhosas e treinando e passeando e, tipo, tá tudo lindo. Mas nem é sempre assim pra todo mundo. E depois que eu comecei a compartilhar isso, né? Eu recebi, assim, muitas mensagens de, nossa, aconteceu comigo, nossa, logo passa, nossa, não sei o quê, né? E é legal, porque às vezes a gente só compartilha as coisas boas, mas todo mundo passa por coisas ruins. Sim. E até nesse aspecto, assim, não só de gestação, mas às vezes até do cuidado, do pós, né? Sempre espera que nós estejamos 100% ok o tempo todo. Essa semana mesmo eu vi um vídeo e a moça fazia sobre uma ferida, né? Se você tá com uma ferida num braço de 15 a 20 centímetros, você fica de repouso, você fica em casa. Mas é o tamanho da mesma ferida que a gente fica quando a gente pare. E aí esperam que... o meu, por exemplo, foi parto por cesárea. E eu fiquei na maternidade sozinha, então eu tinha que levantar. Eu tenho 1,55, 1,53 de altura, a maca era gigantesca. Eu tinha que descer e pegar o meu filho, fazer as coisas com ele. E eu tinha acabado, tipo, não tinha 24 horas, né? Que eu tinha feito uma cirurgia. E isso se esperam até hoje, sabe? Em 7 anos, foram pouquíssimas vezes que eu fiquei doente. E às vezes bem, né? E às vezes acaba que acontece de eu ficar doente na minha folga. Como se o psicológico... É real, assim. É como se o psicológico já desligasse. Eu tenho isso, assim. Eu consigo relaxar quando eu não estou com o Caio. Eu lembro até que você me falou sobre hobbies. E tem uma parte de mim também que eu fui desconstruindo muito, conversando e conhecendo de outras mulheres. Hoje eu não tenho um hobby daqueles, assim, de meio altruísta, sabe? Mas o que eu faço pra realmente fugir de tudo, assim, o que eu amo é sair com as minhas amigas. Sair, vou pra um pagodinho, ouço música. E isso, pra mim, há um tempo atrás, eu fiquei mais ou menos um mês sem fazer. E aí a minha psicóloga falou assim, o que tá acontecendo? E eu realmente não tava bem, porque eu não tava me sentindo mulher. Sabe? Eu, Gabriela, sem sair ali do mood. E às vezes a gente precisa muito fazer isso. Fingir que não é mãe, de verdade, assim. Porque você fica tão no mood que você esquece de você mesma. Né? Porque fica tão se doando ali e tudo mais. Lógico, cada uma dentro da realidade, mas acaba tendo muita doação. E esquece. E aí é quando eu revivo, assim, eu falo que é minha fênix, assim, eu ressurjo. Ressurjo meu dia, e eu estou. E é algo que é muito julgado. Porque mãe não pode se divertir, mãe não pode sair e tudo mais. Só que é necessário, né? É lógico, eu poderia ir pra academia e tudo, mas não é uma realidade minha, porque eu não consigo fazer isso no dia a dia, e precisa ter frequência. Mas eu consigo, a cada 15 dias, sair e almoçar fora, fazer alguma coisa, né? Ter aquele papo com outras mulheres, outras realidades e tudo mais, pra, sabe... Sair um pouco da rotina comum. Sim, sim. E olhar também outros ambientes reais. Que às vezes eu, por exemplo, trabalho em casa
Então, eu não vejo o mundo. Eu não pego o ônibus, eu não sei o que acontece. Nem vê o sol, né? Inclusive, eu tenho medo hoje de sair. Antes eu saía de noite, numa boa. E hoje eu realmente tenho muito medo, porque eu não tenho mais esse convívio, né? Não tenho mais a malandragem ali de quem tá na rua todos os dias. E aí eu perco realmente a noção do que é estar aí com outras pessoas, porque eu fico muito mais no digital. E eu falo com pessoas o dia inteiro, todos os dias, mais no digital. E aí ter esse contato foi a forma que eu encontrei, assim, de realmente tirar essa energia que fica acumulada. Liberar um pouco. Sim. E, assim, um recado que você deixaria para as mães que querem empreender, que têm essa vontade, mas às vezes fica com aquele pé atrás, assim, sabe? Eu acho que a gente realmente nunca sabe. É clichê, mas a gente nunca sabe se não tenta. Porque quando você fica ali só isso, e também não pode esperar muito a hora. Eu não tenho ainda um lugar bonito, eu não tenho ainda, sabe, sei lá, se você tem predisposição a alguma coisa e essa coisa pode virar dinheiro de alguma forma, ótimo. E tá preparado também para que, às vezes, a gente só gosta muito, já teve várias papelarias, coisas que eu queria muito fazer, e pra mim era super funcional, eu amava, mas não os clientes não queriam, não vendiam, não fazia dinheiro, né? Então você tem que saber ali dosar. Mas basicamente é arriscar, ser realmente de acordo com ver o seu cenário, de acordo com a sua própria realidade. E eu acho que empreender tem aquela questão ali, não é só do sonho, mas tem a questão, o empurrão da necessidade. Então, quando você vê a necessidade de fazer o dinheiro, de fazer as coisas, vai, né? E não é fácil. Não é uma Disney, não. É realmente algo que você tem que acordar disposto, né? Entra ali a questão da rotina. Por exemplo, a minha rotina, ela basicamente depende de que eu monte. Eu percebo que no meu empreender, tudo depende muito de mim. Então, depende de mim montar o meu horário, depende de mim montar o meu catálogo, ver o que eu posso vender, produzir. Então, tudo, né, tem que partir. E quando você é CLT, você não tem isso, porque você tem alguém que te empurra. Você fala, não, eu tenho que estar lá a tal hora, porque é o meu horário acordado. Só que eu posso trabalhar a hora que eu quero. Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso também te derruba se você não tem disciplina. Porque precisa ter disciplina, né? E quando você precisa muito virar a chavinha. Para você empreender, você tem que ter uma cabeça totalmente fora da caixa. Porque você tem que ser criativo. Mesmo que você seja uma pessoa de finanças, você tem que ter criatividade e sair da caixinha para realmente ver qual é a necessidade das pessoas. Porque é isso, não adianta você ir, eu quero um produto aqui inovador, mas tipo, ninguém quer o seu produto, você não vai dar certo, você vai desperdiçar um monte de energia, né? Então, acho que é isso, assim, ter um olhar bem amplo, né? E a resiliência. Eu acho que você até comentou um pouquinho no começo, né? Que a sua ideia era fazer uma coisa de físico, né? De festa, de mesas e tudo mais. E aí, de repente, você caiu num outro lado que foi da papelaria, né? Então, às vezes, não é a gente que escolhe, digamos assim, né? Mas às vezes aquilo ali cai no nosso colo e a gente fala, nossa, peraí, que eu acho que é isso aqui que o cliente quer, isso aqui que vai vender, né? Então, acho que talvez também testar coisas diferentes, Sim, né? Porque às vezes por exemplo, eu não consegui fazer a parte ali da decoração grande, mas eu ainda tô no ramo de festas. Então, às vezes, uma área, uma área mesmo, ela tem várias ramificações. E tem, assim, por exemplo, eu faço a papelaria, mas eu tenho os fornecedores. E dentro da minha papelaria, por exemplo, eu não trabalho só com papel, né? Eu tenho os aviamentos, então eu tenho que ir em sacaria, que não tem nada a ver, mas eu vou lá, pego fitinha de pompom, fita de cetim. Então, eu preciso, geralmente, de outros fornecedores que vão me fazer chegar até ali. Então, eu acredito que toda a área, todo o ramo, né,
tem essas ramificações e que às vezes a gente não... Mas dá pra caminhar, porque ano passado mesmo eu fiz um curso de design que é pra fazer o design o interior. Então, também é um pensamento ali de futuro que eu quero fazer. Só que eu fiz ele para festas, para fazer decoração de ambiente, só que eu adapto ele para minha papelaria. Então, eu uso a parte do design na minha papelaria, enquanto que eu ainda não consigo chegar até lá. Legal. Um negócio interessante que você trouxe, falando do empreendedorismo, né? É que, sim, vou dizer que é a realidade de muita gente, né? O empreendedorismo por necessidade é uma realidade. Que nem no seu caso, por exemplo, talvez até você gostaria de trabalhar aí na área do marketing, ser gerente, alguma coisa, mas na tua realidade com o teu filho não tem como. Então você tem que usar ali a oportunidade que você enxergou e você tem ali de fazer, empreender com seu mimo, para poder trabalhar e fazer dinheiro dentro daquilo que você tem, né? Sim. Talvez gostaria de fazer outra coisa, mas não dá, não tem como fazer. Então, é a realidade. E aí, o empreendedorismo é bacana porque a gente vê que mesmo numa situação difícil, que você tem tempo ali que demanda com seu filho, mesmo assim você ainda consegue fazer o outro lado, fazer dinheiro e ali... Eu sei que equilibrando muitos pratos, né? Conseguir ir tocando a vida e indo em frente, né? E isso é bacana. É um desafio, não é fácil. Sim. Mas é o que você falou, né? É fazer o melhor com aquilo que eu tenho, né? Sim. E você toma gosto. Como eu digo assim, eu nunca me... Por mais que eu gostava ali da área de marketing e tudo mais... Mas eu faço o meu financeiro, óbvio, eu tenho que pensar no retorno, mas eu faço realmente porque é o que eu amo. E não é clichê, gente, eu juro. Eu realmente faço com muito amor, assim. Eu gosto de entregar para as pessoas aquilo que eu receberia. Então, e eu sei que se eu pensasse mais no dinheiro, eu não iria trabalhar tão bem quanto eu trabalho. É difícil, porque é isso, equilibrar pratos ali também, entre fazer aquilo que você ama e aquilo que realmente precisa ser rentável, porque tem a necessidade de ser rentável. Mas é isso, às vezes você não tá ali na área do que você sonha, mas dá também pra ter uma realização e se sentir bem ali dentro daquilo. Eu particularmente gosto muito, não era o meu sonho, mas eu caí numa área assim que eu... Geralmente a gente costuma brincar, né? Brincar não, mas pedir para os convidados deixar uma mensagem final assim, né? E aí, o que a gente sempre coloca? Imagina assim, que você vai deixar uma mensagem hoje pro Caio no futuro. Pensando assim, um conselho teu que ele vai ver lá daqui anos, assim. Acredito que realmente dele não corromper a essência dele, daquilo, do que ele acredita mesmo. Da intuição também. Eu acho que a intuição é uma coisa que a gente tem que ter muito. Eu falo até pra ele, né, sempre. Independente de qualquer coisa, a gente sempre tem que fazer o que a gente acha que... não só o que a gente acha que é certo, mas o que é bom, sabe? O que é confortável. Não só pelo outro, mas pra nós mesmo. E eu acho que isso ajuda a não perder aquilo que a gente acha que é realmente muito bom. Em termos, assim, de vida, que ele cria o hábito de anotar, pra ele não esquecer as coisas. Realmente, assim, porque acredito que esse vai ser um desafio pra nós, assim. E acho que é isso. Eu ainda não tenho mais... realmente, pra não ficar chorando aqui pra vocês. Porque eu sou muito, muito, muito coruja, assim. Eu sou muito apegada ao Caio. Essa nossa convivência, essa nossa construção, realmente é um elo, assim. Eu sei que todas as mães têm elas, né? Não posso falar, nossa, o meu é mais. Mas, realmente, quando eu falo assim, eu me emociono. Eu sou da que chora em todas as coisas da escola, assim. E eu choro de soluçar. É um mico, mas... Faz parte de ser mãe. Sim. Porque eu sempre, assim, né, me vi como a durona. Mas depois que essa aqui, minha filha, nasceu, Não. esquece.
E eu sou durona em qualquer aspecto, mas quando é com o Caio, é surreal. Só que aí a mãe muito. entende. Eu digo assim, o hábito de anotar é bom pra todo mundo, né? Todo mundo esquece as coisas. E às vezes a gente acaba, não, eu tenho uma memória boa, aí não anota, daqui a pouco esquecer, e às vezes era algo tão legal que você não lembra mais. Eu mesmo já, por muitas vezes, deixei de anotar algo importante, e aí eu falava, qual era aquela ideia mesmo? O que era aquele negócio? E aí fala, já era. Mas é isso, Gabi. Muito obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Adorei a conversa, adorei o papo. Aprendemos bastante. Muito obrigada a vocês aí que estão acompanhando a gente aqui, tá bom? E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.